Está no ar o consultório, seja bem-vindo à segunda parte e na próxima meia hora vamos falar sobre cancro infantil, isto tudo porque todos os anos surgem cerca de 400 novos casos de cancro infantil em Portugal e este mês de setembro é o mês de sensibilização para este problema e por isso mesmo junta-se a nós via Skype a doutora Cristina Potier, diretora-geral da FROC, Fundação Rui Osório de Castro. Seja muito bem-vinda ao consultório, Sra. Doutora. Olá, muito boa tarde e obrigada pelo convite. Olá, muito obrigada por estar aqui connosco. De facto, eu começava por lhe perguntar então que são diagnosticados anualmente cerca de 400 crianças, mas estes tipos de cancro podem ser bastante diferentes em crianças e em adultos. O cancro nas crianças é completamente diferente do cancro nos adultos por uma série de razões, mas os tipos de cancro com maior incidência nas crianças são as leucemias, os neuroblastomas e os linfomas, quando no adulto não é exatamente esta a realidade. Ainda assim, houve uma evolução ao longo dos tempos, não é? E se estamos aqui a falar de cancro nas crianças, estamos também a falar de uma taxa de cura de mais de 80%. Exatamente. Se há alguns anos o cancro era considerado como uma doença mortal, hoje em dia não, e tem uma taxa de sobrevivência bastante elevada, especialmente nas crianças. Sim, a realidade é completamente diferente em relação aos adultos, sim. E qual é o principal objetivo desta sensibilização para este problema durante este mês de setembro? É que a população esteja a par e conheça esta realidade? Sim, o Setembro Dourado, como é chamado, é o mês de sensibilização para o cancro pediátrico. Foi pela primeira vez, o laço dourado, que acaba por ser o símbolo desta sensibilização, foi usado pela primeira vez nos Estados Unidos em 1997, portanto é uma coisa recente e não é uma coisa inventada por nós, portanto é uma coisa que é marcada a nível mundial. Tem como objetivo homenagear um bocadinho portanto, não só as crianças, como as famílias, os médicos, os investigadores, portanto, todos os profissionais e voluntários que estão envolvidos para a melhoria ou para esta causa. A questão do cancro pediátrico sendo uma doença rara, é uma doença e que não é uma doença, não é como estávamos a falar há bocado, são várias, é uma doença com um impacto muito grande e é preciso não ser esquecido, que é preciso investigar, é preciso dedicarmos recursos a esta causa. E precisamente por falar em investigação ainda há muito para se fazer nesta área. Há muito para se fazer, é preciso, enquanto no adulto estamos a falar de muitos dos motivos são ambientais e têm a ver com o nosso comportamento e com o nosso estilo de vida. Há bocado estavam a falar sobre a alimentação, também é uma das coisas que nós como adultos temos que ter cuidado, e o exercício físico, etc. E tem a ver com fatores que nós controlamos. No caso das crianças, não é bem assim. É preciso saber muito sobre as causas, portanto não se sabe muito sobre as causas, é preciso melhorar a qualidade de vida destas crianças durante os tratamentos, fazer com que estes tratamentos sejam o menos invasivos possíveis. Estamos a falar de, como dizíamos há bocado, cerca de 80% destas crianças sobrevive, mas cerca de 2/3 delas com sequelas. É preciso mudar isto, portanto é preciso assegurar que estes tratamentos deixam o mínimo impacto na vida destas crianças e das famílias também, obviamente, para o resto da vida. Temos muitos anos pela frente, não é? E a palavra cancro só por si já é assustadora, terrível na idade adulta e, de facto, desolador precisamente em idade pediátrica, no caso de cancro infantil. Como é que se diz a uma criança que está doente, que é algo que não está bem e que provavelmente vai ter de passar a maior parte do seu tempo, tempo esse em que devia estar a brincar lá fora, no parque com os amigos, dentro de um hospital? Isso eu acho que é uma notícia para a qual ninguém está preparado para dar, quer dizer, nenhum pai está preparado para dar essa notícia a uma criança. Existem profissionais de saúde que ajudam a falar sobre esses temas. Nós, na Fundação, uma das áreas que trabalhamos é a área de informação e com vários formatos, e temos alguns recursos que apoiam ou ajudar a criança a perceber o que é que se passa, ou mesmo os próprios pais a tentarem perceber o que é que se
passa, porque quanto mais os pais estiverem preparados e quanto mais perceberem sobre a doença, mais facilmente e mais seguros vão estar para apoiar a criança durante este processo. Portanto, os pais fazem parte da equipa de tratamento e, portanto, estes pais têm que estar bastante seguros no que vai acontecer e perceber o que vai acontecer. E há casos, Sra. Doutora, em que algumas crianças estão internadas longos períodos e, portanto, há sempre um familiar que está com elas, a mãe ou o pai, o avô, a pessoa mais próxima. No fundo, estas unidades passam a ser a primeira casa destas famílias. A primeira casa de parte destas famílias. A questão é essa, é que as famílias muitas vezes existem outros irmãos, e que, portanto, toda a conciliação desta vida familiar é uma coisa que nem sempre é fácil e que é preciso que os pais percebam que podem pedir apoio e é tudo normal, toda esta adaptação a este processo de hospitalização, o que quer que seja, existem pessoas que os podem ajudar, não estão sozinhos. E pedir apoio, obviamente, a familiares e amigos e tudo o que seja quando estão em casa. Certamente sugerem, numa primeira fase, estas famílias poderão não querer, mas aqui o apoio psicológico poderá ter um papel muito importante. Nós, sim, o apoio psicológico sempre é essencial, que haja uma aferição, perceber se aquela família, se aquela criança, se existe ali alguma necessidade de algum apoio. Nós aqui na Fundação lançámos há cerca de um ano, portanto foi em novembro do ano passado, um livro que se chama Cancro Pediátrico, Desafios para os Pais, e que foi escrito pela doutora Maria Jesus Moura, que é a diretora de Serviço de Psicologia ali no IPO de Lisboa, e este livro tem no fundo, percorre o período, portanto o processo todo desde os primeiros sintomas até ao diagnóstico, uma série de perguntas ou de situações em que estas famílias se vão confrontar e que pode ser uma boa base para se prepararem a nível psicológico e emocional para o que vai acontecer. Mas obviamente nada disto significa que o apoio psicológico propriamente dito não exista e não seja necessário, mas é uma boa base para começarem a perceber o que é que vai ser, o que é que vão ser os próximos tempos. Daí a importância também de serem partilhadas algumas histórias e testemunhos para que outras pessoas, famílias que agora começam esta jornada bem difícil, possam sentir algum apoio e saber que não estão sozinhos. Exatamente. Nós aqui na Fundação, na área da informação, a maior parte dos formatos que nós temos, portanto os seminários que organizamos, os webinars, que é uma coisa um bocadinho mais recente, temáticos, tentamos sempre ter profissionais de saúde, porque a informação tem que ser séria e credível e garantirmos que é o mais certa possível, mas depois gostamos sempre de ter testemunhos na primeira pessoa, porque sentimos que os pais precisam disto, precisam de olhar e ver alguém que já passou pelo mesmo, ou mesmo pais ou sobreviventes, alguém que lhes dê ali um testemunho e que os ajude nesta fase para a qual, como eu dizia há bocado, ninguém está preparado, não é? Portanto, a criança é suposto estar a brincar, é suposto estar na escola, não é suposto estar num hospital a passar por um tratamento que, por mais que às vezes até seja curto, nunca é fácil. E este mês, o facto de estarmos a falar sobre esta conversa, esta sensibilização serve também para homenagear todos estes profissionais de saúde, pais, crianças, sobreviventes e também respectivas famílias que são importantíssimas em todo o processo. Normalmente, quais são as dúvidas, principalmente dos pais, da família mais próxima? Eu sei que vai dependendo do tipo de cancro da criança, mas quais são as perguntas mais comuns? A maior parte das perguntas que nos chegam são temas mais ao nível do tratamento e que nós tentamos sempre encaminhar para os médicos que os seguem. Há muita a necessidade, ou lá está, os pais quando têm o tal diagnóstico ficam perdidos, quer dizer, ouvem aquela informação, mas depois querem ou vão para a internet procurar, e por isso é que nós temos um portal com informação mais credível, ou são os amigos que dizem
ou questionam, mas será que estás a fazer o melhor? Portanto, muitas vezes os pais chegam-nos a pedir-nos informação sobre a própria doença, que nós encaminhamos para áreas do PIPOP, onde pode procurar mais informação, ou então sugerimos que falem com os médicos. Muitas vezes sentimos também que os pais têm pouca informação a nível dos apoios que podem existir e como é que se diz, com os direitos que têm. Alguns pais, por exemplo, já nos chegaram a perguntar: eu preciso de apoio psicológico, como é que eu posso obter? Quando acham que o apoio psicológico dado no hospital é apenas para a criança, quando não é verdade. Pode ser para um irmão, pode ser para o pai, pode ser para a mãe, é para alguém daquele agregado familiar que esteja de alguma forma envolvido naquela situação. Há bocado estávamos a falar sobre os testemunhos e sobre a importância destes testemunhos. Nós realmente este mês, para sensibilizar e para criar aqui, nós convidámos sobreviventes, convidámos pais, convidámos profissionais de saúde, algumas outras pessoas que estão envolvidas aqui no trabalho da Fundação, para, através do mote Um Dia, dizerem o que é que para eles era importante, uma frase que dá alguma esperança, não é? E que temos estado a partilhar nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, e que tem sido uma forma maravilhosa de partilha de todas estas pessoas envolvidas na causa. E certamente, como falávamos, é de facto esse apoio que às vezes pode marcar a diferença num pai ou numa mãe, numa criança também que esteja a ter um dia menos mau, porque essa aí é uma realidade. E o ambiente, normalmente nestas unidades, neste caso também na Fundação, há crianças que às vezes têm força onde nós não imaginamos que elas consigam ir buscar, não é? Eu digo sempre que não conheço nenhum serviço de hospital ou nenhum hospital em que sinta um ambiente tão quente. É estranho eu dizer isto porque muitas pessoas, mesmo pessoas que trabalham nos próprios hospitais, dizem que nunca foram capazes de subir àquele piso, por lhes fazer muita confusão, mas de facto o ambiente que se sente naqueles hospitais, naqueles serviços, é maravilhoso, entre os profissionais, as enfermeiras, as educadoras, os médicos, os pais, as tais crianças, como estava a dizer, que dão a força aos pais para andarem para a frente. Muitas vezes é isto que acontece. Aquelas que é suposto ser ao contrário, não é? Nós pais somos supostos dar o apoio às crianças, mas nestas alturas muitas vezes são eles que nos dão a força e nos guiam, não é? Com a força deles. E daí também a importância da partilha destes testemunhos nas redes sociais que a Fundação está precisamente a promover, para se contarem também histórias engraçadas, não é? Porque há crianças que também têm histórias engraçadas que podem de facto ser partilhadas. Enquanto população, sociedade, o que é que nós podemos fazer, Sra. Doutora? Saber deste problema, desta realidade, em que é que vai ajudar? O conhecer a realidade faz com que se perceba o porquê da importância da investigação. Quando falamos do cancro no geral, falamos de um número muito elevado. Portanto, a nível europeu, por exemplo, estava há bocado aqui a olhar para os números, quando se fala no adulto, falamos de cerca de 3.700.000 pessoas. Quando falamos das crianças, são só 35.000. Em termos de investigação e em termos de algo, isto parece que não são muitos e que portanto não é importante, mas é de facto muito importante, até pelo impacto que esta doença depois tem para o resto da vida destas crianças e até das próprias famílias que apoiaram estas crianças. Portanto, é mesmo importante que se perceba que o cancro pediátrico não pode ser esquecido, apesar de ser um número tão reduzido. Ainda há pouco tempo, no Plano Nacional de Oncologia, a pediatria não era sequer referida. Portanto, quando não existem objetivos definidos para a pediatria no Plano Nacional de Oncologia, obviamente que depois a coisa não evolui, não é? Não existe investimento como nós gostaríamos dentro dessa área. E, portanto, é mesmo importante que o cancro pediátrico não seja esquecido.
E que esta sensibilização, esta informação não se destine só a este mês, não é? Como todas estas iniciativas que sejam de facto ao longo do ano, porque são 400 crianças. Pode parecer pouco, mas não é. São 400 crianças, 400 famílias. É um número que de facto pode ser desolador. É um número e que todos os anos, como eu dizia há bocado, estamos a falar de 400 crianças, em que cerca de 80% destas crianças sobrevivem, portanto estamos a falar também aqui de uma realidade de sobreviventes de cancro pediátrico muito elevado e com temas, como eu dizia há bocado, sequelas para o resto da vida. Existe o tema também dos seguros, que eu não me quero desenvolver muito porque realmente não é uma área que nós estejamos a trabalhar, mas a questão dos seguros, que muitas vezes complica a vida destes sobreviventes ou querem entrar para o mercado de trabalho, e também há ali alguns medos ou alguns do próprio empregador. Portanto, há aqui muitos temas que não só durante o processo de tratamento das crianças, mas no pós, e que são realidades para muita gente. Portanto, não são só as 400, mas estamos a falar de milhares de pessoas que todos os anos vão ultrapassando, e ainda bem, não é? Portanto, claro, realmente o diagnóstico é cada vez mais cedo, o diagnóstico é feito cada vez mais com mais de forma mais cedo, sim, que vai permitir também depois ajudar no tratamento destas crianças, não é? Essa também é uma mensagem importante. Exatamente. Muito estar bem. alerta. Portanto, a questão do diagnóstico também é importante, não só pelas próprias famílias, mas também pelos pediatras e por quem os acompanha no dia-a-dia. E tenho a certeza que depois desta conversa vamos todos refletir, sociedade, população em geral e também comunidade médica e escolar. Muito obrigada pela sua presença no consultório, foi um gosto ouvi-la. Muito obrigada. Muito obrigada eu. Obrigada. Continuação de um bom trabalho. Nós seguimos em frente neste programa dedicado à sua saúde e bem-estar, isto porque na última hora do programa vamos conhecer uma campanha que alerta para a importância do exercício físico no regresso às aulas. Estamos numa altura em que as famílias portuguesas preparam a chegada de mais um ano letivo, e a campanha Olhe pelas Suas Costas deixa precisamente um alerta para garantir o bem-estar dos mais novos. Isto no que diz respeito à próxima meia hora, porque na última meia hora, ou seja, das 15h30 às 4 da tarde, abrimos as portas do consultório com a especialidade ortopedia. E o número para o qual pode ligar e deve inscrever-se para participar em direto e fazer a sua pergunta sobre ortopedia é o 22508-3297. 22508-3297. Portanto, pode ligar e inscrever-se se tiver já alguma dúvida. Se preferir, pode enviar a sua questão para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos fazer uma breve pausa e já voltamos. Até já.